eu sei que este direto não estava previsto para agora, se era para mais logo, mas eu enganei-me a fazer o cartaz. Porque eu tenho uma hora de diferença de Portugal e depois tive de fazer também o fuso horário do Brasil e então em vez de meter o horário de Portugal, meti o horário daqui e ficou assim um bocadinho confuso. Mas pronto, estamos aqui meia hora antes para falar com vocês do sensorial em sala de aula. Vamos só esperar que o André entre. Ah, ele já está aqui, ok. Vou tentar adicionar. Não sei se vocês assistiram ao direto da hipersensibilidade com a Kátia, mas o André estava presente e... Olá, Olá, boa tarde. boa tarde. Estava aqui a explicar um bocadinho o que eu fiz por causa do cartaz. Acontece. Troquei Horário de os horários. verão, Exato. fuso horário, tudo isso mistura, né? E então, pronto, acho que já expliquei bem. E estava a explicar também que nós falámos um bocadinho depois da live com a Kátia da hipersensibilidade, Foi. porque também tivemos algumas perguntas sobre a parte da escola e você é a melhor pessoa para responder a isso. Eu vou aceitar Então, como um elogio, mas então podemos começar, porque nós na live estávamos a falar que a hipersensibilidade, e depois você fez esse comentário, que há muitos estímulos e que a criança pode se concentrar nesses estímulos e deixar um bocadinho a aprendizagem mais distante. sim, é verdade. E quer explicar um bocadinho isso? Nós temos aqui já uma educadora de infância a ver-nos. Legal. Bom, eu lembro que vocês estavam falando sobre hipersensibilidade de uma forma geral, Uhum. né? Falando Sim, sobre como isso acontece, como as crianças reagem, como os pais podem reagir, né? sim. E a gente tem esse mesmo tipo de percepção dentro da sala de aula. Por exemplo, você é, pode ter uma criança que em casa aprende bem, porque Uhum. dentro de casa ela tem um ambiente, não digo mais controlado, porque a gente não está Sim, falando do que é feito sob medida para ela, mas é adaptado, porque os pais estão lá, eles sabem o que funciona e o que não funciona. Na escola, você entra e você se adapta ao ambiente normalmente, né? Você tem sim, outras crianças, nem sempre você tem alguém que é hipersensível lá. E nem sempre sim, a escola considera isso na hora de preparar uma sala, né? Então você tem que lidar com aquilo. E como lidar com isso, na verdade? Acho que esse que é o grande sim, ponto da nossa sim. conversa de hoje, né? Eu não sei se no Brasil é igual, mas pelo menos em Portugal eu lembro-me de estar na escola e quase todas as salas tinham montes de cores nas paredes e mapas e coisas, aquilo era uma distração gigante. Pois é que existe uma confusão do que seria lúdico, né? E do que Sim. seria estímulo. E a gente não, muitas pessoas, e especialmente, eu sou de uma época um pouco anterior à sua. Então a gente Uhum. tinha menos cores, mas a gente tinha também muita informação, né? E você não tinha uma preocupação muito grande com a interação das pessoas com o ambiente. Você tinha que se Sim. preocupar se não estavam se batendo e se estavam estudando. Simples, né? Hoje a gente tem uma ideia maior, porque talvez a gente tenha mais conhecimento sobre a influência do ambiente na aprendizagem, né? Sim. E isso é fundamental hoje, você ter essa noção, porque às vezes, como você falou, muitas cores vão tornar o ambiente é, pode distrair, né? Tornar ele difícil Sim. de facilitar a aprendizagem. E você tem não só a questão do estímulo para distração, mas você tem crianças que têm sinestesia. Então Sim. elas vão transformar aquele excesso de cor numa dor ou numa perturbação que vai além da distração. Então a gente está falando de mais de uma situação, né? Sim. Isso talvez hoje já tenha mais pauta, né? É isso. A Inês está a dizer, eu acho que isso das cores nas paredes é um pouco para agradar os pais quando entram na escola, embora já haja modelos pedagógicos em que não pintam as paredes. Sim. É verdade, é verdade, é E eu verdade. E não tem sei muito a se ver acontece. com o que vende, né? Sim. Eu não sei se acontece aí também, mas Inês, corrige-me se eu estou errada, mas normalmente nos infantários e tudo há assim montes de desenhos das crianças nas paredes que acaba por ser demais, estímulos a mais. Ou, assim, eu falo pela experiência com a escola da minha filha. Na sala de aula, eles têm um padrão de pintura. Então, Uhum. se eu me lembro perfeitamente, eles têm metade da parede branca, metade de uma cor, que eu creio que Ok. seja azul, escura.
e você tem as carteiras com uma cor também clara, mas você tem murais nas paredes, Sim. né? Então as crianças penduram os trabalhos lá. Isso é legal, no sentido do estímulo, né? É interessante, Sim. mas isso está dentro de um limite também, né? O que seria pedagógico dentro dessa situação. Sim. E de que maneira é que nós podemos adaptar a sala de aula para que estes estímulos não sejam demais? Talvez você pensar bem na quantidade no espaço que você tem primeiro, né? Porque você tem, conforme as crianças vão crescendo, você vai tendo diferentes construções de sala, né? Dependendo da metodologia da escola, você tem um trabalho mais aproximado, por exemplo, mesas redondas, ou sem mesas, sentados no chão, em almofada, sei lá. Você tem, normalmente, as crianças trabalham agrupadas nos primeiros anos Sim. e depois elas vão indo para carteiras individuais ou pares, né? Então vai depender muito dessa configuração. Mas o ideal é que você tenha o ambiente com cores mais fracas, mais claras, de preferência neutras, que não vão interferir. E que você distribua os focos de atenção, de preferência distante onde o professor está. Né? Sim. Então, se você tem uma lousa, um quadro negro, e o professor está no quadro, o ideal é que esses murais fiquem para trás. Ok. Porque a distração acontece quando está no campo de visão, e a gente tem uma visão limitada, não é verdade? Então a gente Sim. está vendo, eu não sei se você percebe meus dedos aqui, mas aqui a gente tem um limite de visão, né? Então o máximo até a orelha. Então se você tem um estímulo deste lado, por exemplo, eu não vejo o que está atrás de mim, mas Sim. você vê. E talvez você se distraia Com as com, cores. com as cores ou com os Sim. desenhos. Tente entender o que está. Isso já é o suficiente para você perder um detalhe na aprendizagem. Né? E crianças, dependendo da criança, e eu não falo nem de ser típico ou atípico, tá? Eu estou falando crianças em Sim, sim, geral. sim, sim. Você tem a distração muito rápido, porque o tempo de concentração é curto. Né? Sim. Então vai depender da manutenção da atenção. E tudo que dificulta. Né? Então o ideal é que você tenha pontos na sala em que você distribua o conteúdo. Ok. Para ficar. O ideal seria esse, né? A Inês diz, sim, isso ainda é comum de ver, embora já usem cores dos quadros de cortiça por trás para não ficar tão aberrante. Sim. Exato. Bem aqui, né? Igual. Mas o que ela falou tem toda a razão. Mas isso, infelizmente, não existe uma regulação ou Sim. uma consciência pedagógica disso. Hoje, o que eu vejo é a função estética. Sim. Aquilo que é mais bonito, é mais vistoso, especialmente para os menores. Né? Conforme a criança vai indo para o primeiro, tem um comentário sobre minimalismo. Existe uma diferença do minimalismo também, porque depende muito do que está lá. Você pode ter poucos estímulos, mas depende de como aquilo atinge. Né? São Sim. gatilhos diferentes, né? É interessante isso. Mas eu Nem adoro sempre minimalismo. menos é mais. Sim. Eu acho que é uma tendência, né? Eu adoro. Só para concluir a função estética, né? Uhum. Normalmente, quando você tem uma criança que. Eu não sei como é na Europa, tá? Eu tô Sim. falando a experiência no Brasil. A criança, até a fase do ensino infantil, ela tem salas mais lúdicas, né? E Sim. geralmente os pisos são coloridos, as paredes são coloridas, existem personagens nas paredes, ou desenhos, ou florais, por exemplo, papel de parede, né? E isso é feito para dar uma sensação de brincadeira, Uhum. né, da criança, chegar e falar, nossa, eu estou num picadeiro de um circo, sei lá, coisas desse tipo. Eu já respondo. Ok. Você perguntou. É, e aí, aqui, quando a criança vai para o ensino fundamental, ela já entra no mesmo molde das crianças mais velhas. Então, ela tem cadeira de Sim. frente para o professor, né? Você tem atividades lúdicas, mas a cadeira já está no formato para que você entenda que dali para frente é cada um por si. E isso Sim. Sim. facilita porque existe menos conteúdo ao redor. Existe muito menos estímulos lúdicos, digamos. Existem letras, por exemplo, países, bandeiras, Uhum. coisas que vão eventualmente remeter ao que eles vão aprender. Né? Deixa eu só ver a pergunta da Inês aqui. Sim. Ela pergunta se existe uma diferença nas cores. Então, Inês, eu não sei se você é do Brasil ou você é de fora, tá? Não, ela é portuguesa. Portuguesa, né? Aqui no Sim. Brasil, a gente tem uma coisa que existe um padrão de cor de cada prefeitura, por exemplo.
Ok. Né? A administração pública, ela se divide Sim. em faixas aqui. Quem cuida da parte da educação infantil é a prefeitura. Então, ela tem dois tipos de serviço fornecido. O primeiro é o próprio, em que ela tem as próprias instalações. E aí eles vão seguir Ok. um padrão de cores. Geralmente são cores azuis, brancas, sabe? Tons assim, tons de Sim, sim, azul e sim. branco. Existem as escolas que são terceirizadas, que elas são parceiras públicas. E elas têm que respeitar um limite de cor, mas nem sempre elas fazem igual. Entende? Por Ok. exemplo, a fachada, a parte externa, tem uma cor padronizada para todas, independente de Uhum. ser, Ok. né, é, própria ou terceirizada. Mas dentro dela, nem sempre eles têm esse controle. Existem orientações, entende? Ok. Mas existe Sim. uma diferença grande entre público e privado. Porque o privado faz mais ou menos o que quer. Então, se a escola tem cor preta, vermelha e branca, ela pode pintar por dentro dessa cor. Ok. Da linha que ela decide seguir. Sim. Mas as escolas tendem a ter cores mais neutras, a cores mais leves, assim, mais fracas, né? Para poder decorar a sala, digamos assim. Ok. E eu outro dia estava a falar daquilo da Maiara ter assim o pensamento, ou seja, para vos contextualizar quem não assistiu à outra live, a Maiara, a minha filha tem um pensamento muito rápido, muito mais à frente do que aquilo que é comum, por assim dizer. E então a psicóloga na altura explicou-nos que ela está a pensar em A. Aliás, ela está a falar em A e está a pensar já em Z. E então ela muitas das vezes tinha a tendência para gaguejar e a psicóloga aconselhou-nos a pôr a mão no ombro para que ela percebesse que está aqui, o corpo dela está aqui, para que o pensamento se regulasse. Mas como é que isto se faz em sala de aula? Como é que nós podemos ajudar as crianças com hipersensibilidade ou não dentro de uma sala de aula que eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui na Europa, na maioria dos países, são 25, 30 crianças por sala. Depende se é público ou privada. As Ok. escolas privadas, elas costumam ter cerca de 18, 20 alunos no máximo. Né? Sim. Depende, tem escolas que atingem, por exemplo, 30, e aí eles fazem duas salas de 15. Entende? Eles têm Ok. o Sim, sim, mínimo sim. seria 12 alunos por sala, na Uhum. particular, na privada. Ok. Na pública, a gente não tem essa possibilidade. Então, o que acontece é quando eles atingem um limite de conteúdo em todas as salas, né? Tipo, Uhum. você tem registrados aqui 200 alunos, a capacidade é essa. Se tem Sim. 210, eles redistribuem para outras escolas da região. E aí depende Ok. da localidade, do CEP, entendeu? Ok. Da pessoa. O CEP é o código da casa, né? Sim, Da sim. rua que a É o pessoa nosso vive, código né? postal. É o postal, exatamente. Sim. E é isso que acontece. Você tem isso. Eu não sei te dizer qual que é a legislação atual para a quantidade de crianças em sala, Ok. tá? Mas falando pela minha experiência como pai que levou uma criança para uma creche pública, as salas costumam ter cerca de 15 crianças também. Ok. Claro que isso aqui, existem lugares que você não vai ter isso, você vai ter 25 Sim. crianças. Sim. Isso no ensino infantil, tá? No ensino fundamental, que seria já a criança da primeira série até o nono ano, aí você tem outro, é mais flexível, 25, Ok. 30. Eu, na minha época, estudei em sala de 40, né? Ok. Sim. E eu queria falar aqui também de uma coisa importante que é muitas das crianças que são hipersensíveis, e não só hipersensíveis, mas pronto, na hipersensibilidade saem das escolas completamente esgotadas ao final do dia porque tiveram imensos estímulos e acontece muito, eu não sei se também acontece consigo, mas enviarem mensagens mães a sentirem-se culpadas porque a criança chega cá fora e explode com a mãe porque começa a chorar e a gritar porque é o descarregar de tudo. De que maneira é que nós podemos facilitar a integração destas crianças para não terem este estado de exaustão? Eu sei que não é fácil dar uma resposta Uhum. assim, mas que Cada pequenas caso é um coisas é que nós caso. podemos ajustar, sim. Sim. Só uma observação que a gente fez duas perguntas simultâneas e eu respondi só a Sim, parte da sim, sim, estrutura, né? Você falou sobre o estímulo. Na sim. verdade, isso vai da percepção de cada professor. E aí, Ok. infelizmente, a gente vai depender do modelo que ela aprendeu e da linha que cada Uhum. escola segue, né? Então, se o professor tem numa sala de aula poucas crianças e tem auxiliar, ele pode se comunicando com o auxiliar se aproxima. E como eu te falei, o que essa professora fez com a Mayara, ela usou um Uhum. contra-gatilho, né? Sim. Ela tava no modo dela,
em alta velocidade, e aí o estímulo do toque Sim, trouxe ela de volta para o normal, sim. entendeu? Porque ela E teve nós um fazemos estímulo isso. que quebrou. Sim, nós Exato, fazemos então, isso em mas isso é casa. uma peculiaridade, porque nem toda criança vai ter resposta parecida. Claro que o estímulo e o contra-estímulo, ele serve para Uhum. balancear. Então é como você está numa crise de pânico e você quebra o Sim, padrão, sim, entende? Só que de uma sim, forma, a gente está falando numa sala de aula, numa situação mais simples, digamos, né? sim. Mas você percebe que o caminho é esse. A gente está Sim, falando sim, de um sim, sim. estímulo excessivo, de um processamento excessivo. O que você faz para interromper isso, você quebra o padrão. E aí Uhum. vai depender muito do profissional que está na sala. Ok. Vai depender muito disso, porque, em geral, a quebra de padrão você faz como você fez e como a professora da sua filha fez. Um Como a toque na psicóloga. mão, como a psicóloga, perdão. Colocando a Sim. mão na mesa, Ok, entendeu? ok, Pode ser um assobio, pode ser um estalo de dedo, pode ser um toque, né? Depende muito do professor, do jeito da professora, ok. né? E agora com relação à criança chegar super estimulada na sala, vai depender muito de como que a escola lida com esse estímulo. Porque Uhum. existem escolas que são ultradisciplinadoras, que elas Sim, usam uma linha quase militar de controle das crianças. Então, fila, mão no ombro para manter a ordem, silêncio, só fala quando eu mandar, professor entra na sala, você se levanta. Isso estou falando hoje, quando eu estava procurando escola para minha filha, a gente foi atrás de escolas que tinham uma linha de trabalho mais leve, né, mais sim, 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 lúdica. sim. E nesse caso, a gente encontrou escolas que pareciam quartéis. E isso influencia totalmente, porque se a criança está reprimida num ambiente que ela poderia se expressar mais, é claro que ela vai precisar dar vazão a isso. E acaba Sim. sobrando para os pais. Então, o ideal é que o pai que já sabe que isso vai acontecer, ele já receba isso. Porque é Ok. aquela coisa assim, não está no meu controle, Sim. eu tenho que lidar com isso. Então a gente vai ter que arrumar uma forma de lidar com isso. Infelizmente, essa é a ideia. O ideal, o mundo perfeito, é que a criança chegasse cansada porque ela teve Uhum. atividades. Né? Sim, Não que ela chegasse cansada e estressada. sim, sim, Né? Então o problema é a escola, não é a criança. sim. E também não são os pais, porque há muitas vezes Não. que os pais sentem-se Pode ser o culpados. pai, né? Pode ser o pai. Se ele não lidar muito bem com isso, entendeu? E eu não tô falando que o Sim, pai é perfeito, que ele vai lidar com tudo da melhor forma, porque cada dia é um dia. Eu chego em casa às vezes sim, estressado, né? Então a gente tem um choque de estresses aí. Mas sim, o negócio é você entender que isso pode acontecer e entender que você vai ter que lidar com isso da melhor forma possível. É sim. isso. E conhecer a criança acima de tudo, porque a Exato. partir do momento em que conhecemos, conseguimos também gerir de outra maneira. Exato. Às vezes um banho Sim, a quebra água esse é padrão, maravilhosa. entendeu? Às vezes uma leitura quebra isso. A criança chega, ela está super estimulada e você faz uma leitura para ela, você canta junto, você dança junto, né? Sim, Mas isso, claro, Patrícia, depende muito de cada família, de cada criança, né? E sim, se existe alguma coisa além do estresse, entendeu? Do sim. tipo, eu estou estressado porque eu tive estímulo demais, mas ela tem algum transtorno, ela tem alguma dificuldade, né? Entende? E Sim, tudo, sim, tudo sim, sim, são sim. pequenos, é o tempero de cada um. Sim, isso foi o que eu falei também outro dia, já numa publicação, acho eu, ou num vídeo, já não me lembro bem, em que nós temos de ter atenção também ao padrão sensorial da criança, porque se nós temos uma criança que fica super estimulada com os estímulos auditivos e nós vamos para o carro, por exemplo, com a criança, e queremos que ela se acalme também com uma música, em que ela não tem controle, isso pode ainda aumentar aquela super estimulação. Exatamente. Daí a importância de nós conhecermos tão bem as características individuais de cada Exato. criança. Exato, porque se o excesso de estímulo que ela teve e não deu vazão foi auditivo, normalmente na escola é auditivo ou visual, né? Sim. Porque você, claro, a gente está falando assim, eu não estou falando um ambiente super quente, né? Ou Sim, super sim, 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 frio, sim. isso também influencia. Mas normalmente é muito barulho ou muita cor, muita leitura, muita luz, coisas desse tipo, né? Sim, sim. A Inês disse, eu perguntei porque os sítios privados que tenho visto usam cores muito fortes, principalmente na sala dos 2 anos. Mas é isso mesmo, porque seria a parte comercial deles, né?
Sim. Pode ser, não estou dizendo que é uma coisa de maldade, não estou dizendo isso, Sim, tá? sim, 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 sim. Porque tem muito dono de escola que não é pedagogo, é um Sim, empresário. Então ele está pensando assim, o que é bonito? Não, é sim, isso, não o que é funcional. É isso. sim. Nós temos aqui a Tânia a dizer: faz milagres, água, cola e música. Sim. Faz, faz sim. E não Mas só lá para está. crianças. Sim. Mas lá está, também depende muito, porque, por exemplo, o toque pode também ser complicado para outras crianças. Então, Ela pode querer ficar quieta, né? sim, sem ninguém. É, se enrolar num cobertor. Eu acho que respondi a toda. Ah, a Tânia tinha dito em cima a minha, horrível mesmo, porque chegar da escola cansada. Sim. O ideal é que a gente tenha essa noção do que o nosso filho traz, né? Sim, Observar antes da gente. Tudo bem que geralmente a primeira resposta nossa ao estresse é o estresse de volta, né? sim. É o reflexo. E eu não falo que todo mundo seja perfeito e isso aconteça com todo mundo, entendeu? Eu sei o que é isso, eu sei como que é, e não quer dizer que eu faça sempre tudo certo, né? Nós somos humanos e é normal, nós Sim, estamos altos e baixos. Mas o mais importante é isso, é a conexão. Você conhece, você sabe o que pode sim, acontecer, então você trata aquela sim. situação. Você melhora a comunicação, você tenta entender melhor, observa. Muitas vezes a gente não tem nem tempo de observar, a gente não gasta tempo para isso. A gente simplesmente Sim, reage. Reage. E nem sempre a reação é a melhor resposta, né? sim. Eu queria. Ah, e de que maneira. Ou seja, quando nós temos muitos estímulos sensoriais numa sala, numa criança hipersensível e que ela não consegue estar focada no trabalho ou naquilo que o professor está a dizer na matéria, de que maneira que os pais depois podem ajudar. Obviamente que a escola pode não querer mudar ou não conseguir mudar, de que maneira é que depois os pais em casa podem ajudar a que a criança consiga aprender as coisas. Olha, são etapas distintas, né? Uhum. A criança que está na parte infantil, sem ter tanto conteúdo de aprendizagem, formalmente dizendo, ela está naquela fase de aprender letras, cores, formas, ela tem os estímulos são necessários, Sim, né? Porque muitas vezes você entende as coisas tocando, né? Você pega a forma do sim. triângulo e você percebe que é um triângulo, antes de notar que ele tem a forma visualmente falando, né? Mas enfim, a ideia é que você tem um tempo para isso acontecer, né? Você não tem, isso não Uhum. acontece de imediato. Então a criança acabou Sim, de entrar na escola, ela tem que ter um tempo para processar aquilo e se adaptar, né? Existe sim. um processo, na verdade são dois processos automáticos do nosso cérebro. Um chama plasticidade e o outro chama autorregulação. Eles Ok. dois trabalham juntos para que a gente se adapte aos ambientes e às situações. Então a criança chegou na sala de aula, ela está começando a se adaptar ao ambiente e entender o que está acontecendo. Esse é o primeiro momento. Ela está gastando a atenção dela com aquilo. Agora Sim. ela vai ter o estímulo para aprender. E vai depender de cada professor, de cada conteúdo, né? De cada escola e tal. Mas o negócio é, você tem que entender o tempo dela, vai ser alguns meses, e depois você vai ter que. Você percebe, com conversas com o professor, com você fazendo os testes, por exemplo, você tem que. Se você for na reunião de pais, você vai Uhum. perceber o que eles estão aprendendo. Então eles Sim. vão falar para você, o professor vai dizer para você, ah, olha, esse semestre estamos ensinando números, estamos ensinando cores, e você vai ter que guardar essa informação para você acompanhar, porque Ok. a única forma de você perceber se o seu filho tem dificuldade e se isso é causado por uma hipersensibilidade é se ele está retendo o conhecimento. Sim. E isso você percebe, você tem que acompanhar e entender. Então, se o seu filho deveria aprender neste ano inteiro números, letras, formas e cores, e chegou no primeiro semestre e ele só aprendeu cores, então pode acontecer alguma coisa ali. Pode ser Sim. ele no tempo dele, porque o processo dele de autorregulação é Sim. mais demorado, normal, não tem Sim. problema, na verdade. É a peculiaridade do cérebro dele. Então não adianta você forçar. Né? Você tem Sim. que entender se a estratégia do professor está correta para o seu filho. Né? Sim. E você que julga, você vai olhar e vai falar, ah, tá, ele não está aprendendo. Então você tentar achar alguma forma. Ter brinquedos que tenham a ver com aquilo, leituras que tenham a ver com aquilo, mesmo desenhos, o YouTube, toda a Uhum. tecnologia, se você souber usar, ela é muito importante. Sim. Então você pode fazer isso. Não é tipo dar o celular para a criança para o cérebro dela ligar na luzinha e desligar de você. Não é isso. Não é uma distração. Ela pode ser uma ferramenta, né?
Sim. Então, é a percepção do pai. Feito isso, você sabe o que está acontecendo, você percebeu que existe uma dificuldade do professor com o seu filho, que o seu filho não está aprendendo porque o professor não está dando atenção suficiente, ou a Uhum. forma como o conteúdo está sendo dado não é o ideal para o seu filho, é a questão de você chamar o professor e falar, olha, eu notei que meu filho não está aprendendo por causa das outras crianças estão aprendendo. Eu estou vendo que os outros pais não estão reclamando, ou então as crianças estão... E você perceber por quê. E aí o seu professor Sim. vai dar um feedback para você. Ele vai ter que te dar um retorno. Sim. Falar, olha, seu Sim. filho não presta atenção, ou seu filho se distrai com alguma coisa especificamente. Entende? Eu, por Sim. exemplo, a minha Sim. Sim. filha, ela se distraía muito porque ela gosta de histórias. Então ela estava na aula, a aula não atraía a atenção dela, ela começava a se distrair contando histórias para ela mesma. E isso passou com o tempo, porque ela começou a prestar mais atenção, porque começou a ter mais interesse em aprender as coisas. Sim. E nós conversamos com ela, falamos, filha, olha, quando você estiver na sala, ouve o que o professor está falando. Quem sabe você não descobre uma coisa nova. E aí, aos poucos, a gente falou com o professor, a professora veio falar conosco e falou, olha, notei que ela se distrai um pouco, porque quando eu falo com ela, ela presta atenção por um tempo, depois ela Uhum. Sim. se desconecta. Isso acontece. E, novamente, não quer dizer que é hipersensível ou que tem algum Sim. transtorno, nada disso. É uma criança, né? E é E era, normal isso. e era isso que eu também. Nós já vamos ler aquilo que vocês deixaram aqui, mas era isso que eu também gostava de que você explicasse aqui um bocadinho, porque cada idade tem um X de tempo de atenção. Nós não podemos pedir a uma criança de 3 anos que esteja 1 hora e meia sentada a ver uma aula ou um professor a falar. E às vezes, e eu já recebi mensagens desse género a dizer, o meu filho não presta atenção, e quando nós vamos ver a idade da criança e o tempo que lhe está a ser exigido, percebemos que é incompatível, mas como é que nós podemos desmistificar isto? Então, isso, o tempo de concentração de cada criança depende muito de cada criança. Mas, em Sim, geral, a gente faz uma conta pela idade. sim, Então, se o filho tem 5 anos, normalmente ele vai ter 5 minutos de atenção focada em você. Se o seu filho tem 2 anos, ele vai ter 2 minutos de atenção focada em você. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar 5 minutos focado em você e vai desfocar e ir para Nárnia. Não é sim, isso. Entende? O que acontece é que a gente tem o nosso pensamento, ele funciona normalmente em 2 modos. O modo focado e o modo difuso. uhum, O modo focado é quando nós estamos agora concentrados e conversando, então você tem o engajamento da minha atenção. Então estamos sim, conversando, as pessoas prestam atenção. O difuso é quando você acabou de falar e você olha para o lado e você vai pensar em outra coisa. E aí você automaticamente baixa a sua atenção e a criatividade, digamos, entra em sim, ação, porque você se distrai. Uh, o ideal é que sejam alternados esses tempos. Então, o adolescente, já para os 13, 14 anos, ele consegue ficar 25 minutos, 30 minutos, porque é o tempo que o cérebro, que dura as sinapses dele. É o sim, tempo que dura a produção da concentração ali, o estímulo se perdura ali. Claro que se você entrar no modo concentrado, no estado de flow, né, que a gente fala do estado de fluxo, isso aumenta, porque tem um engajamento emocional ali. Então, por isso que crianças, quando ouvem uma história por 10, 15 minutos, ou assistem a um desenho animado por 10, 15 minutos, é porque ela está no estado de flow dela. Ela está ali conectada com aquele conteúdo e tá tudo bem. Ela está sim, emocionalmente tranquila e mentalmente conectada. Agora, quando você tem uma criança pequena, o ideal é que você alterne. Por exemplo, eu estou contando uma história. Se eu estou simplesmente lendo essa história, a uhum, pessoa vai entrar no tom monótono e vai sim, chegar num ponto que a criança vai desconectar. Automático, porque faz parte, é assim que funciona o cérebro dela. Se eu uso entonações de voz, eu uso sons, eu faço algum movimento diferente, eu trago algum objeto para a cena, ela sai automaticamente do modo concentrado, focado, e volta para o difuso, porque aquele movimento trouxe para ela o engajamento para outra coisa. E aí, você retoma a história. Então você sim, tem que balancear isso. E o ideal é que, por exemplo, você dê uma aula de geografia e você usa mapa. Você fala, o foco está em você. Você mostra o mapa, você quebrou, foi para lá. Voltou, renovou, entende? Você está sim, começando sim, uma sim, outra sim, sim, conexão. Então você trabalha no up and down, né? No alto e baixo. sim,
Então você sai do focado pro difuso, entende? Mas nem todo mundo consegue fazer isso de forma de propósito. Os Uhum. melhores contadores de história fazem isso por natureza, né? O storytelling, a técnica de storytelling Sim, tem que levar em consideração essa parte pedagógica. Eu acabei perdendo um pouco aqui perguntas sobre isso. sim. Eu não Eu sei vou se você puxar um consegue bocadinho para ver. cima. Ah, Eu respondi tuas perguntas até agora, só para eu entender sim, se eu sim, estou sim, sim. falando. Então tá bom. Ok. Então, a Tânia diz: e os castigos em sala de aula? Porque na sala da minha filha acho que há castigos e eu não concordo com isso. E os efeitos que pode causar em hipersensibilidade e noutras crianças? Olha, eu vou responder primeiro só assim. Os Tá bom. castigos. Não é por teres hipersensibilidade ou não que te vai. Como é que eu tenho a dizer isto? Vai-te prejudicar de qualquer das maneiras, sejas hipersensível ou não. O castigo Porque é não um deve existir, condicionamento. ponto. Sim, não deve existir, ponto. Na tua situação, se não concordas, eu talvez te aconselharia a falar com a professora ou com o professor, porque isso não tem, lá está, isso não tem a ver, eu acho que não tem a ver com pedagogia, tem mesmo a ver com a pessoa, porque independentemente de ser professor ou não, pode seguir esse caminho ou não. Por exemplo, a Inês que está aqui, eu sei que ela não segue nada disso. E ela é educadora de infância, então isso não tem muito a ver com a formação dos professores, mas sim mais com a pessoa em si. O repertório dela própria, né? Ela tá trazendo a professora que ela teve. Exato. Então, mas a gente pode falar sobre o hipersensível nesse caso, no Sim, sentido de que ele vai levar isso para além da sala de aula. Né? O sim, comportamento da repreensão vai ficar gravado. É aquela coisa do condicionamento. Se você faz o que eu fiz certinho, você ganha uma bala. Se você fizer errado, você perde uma bala. É um condicionamento. Né? é, Você tá criando um comportamento por repetição de estímulo positivo e negativo. Isso funciona? Funciona. Funciona super bem. Só que você não está estimulando outras coisas que você deveria estimular. Como, por exemplo, a compreensão da situação. sim, Você não está criando, você não está estimulando a plasticidade e a autorregulação. Você não está ensinando a criança a se adaptar à situação do não, sim, porque ela faz parte da vida mais do que o sim. Não é sim, verdade? Então, esse que é o estímulo deveria ser diferente. O castigo, ele existe desde que a gente existe, né? E ele tem sim, muito a ver com uma agressividade natural da gente. Do tipo, você faz o que eu quero, se você não faz, eu mando. Eu sou o comando, então você não me obedece, eu vou e te puno. Porque eu sim, posso. Entendeu? Então, percebe o que eu estou criando? Eu estou criando uma sim, sim, figura sim, de autoridade aqui. E essa autoridade, ela vai existir de lá em outras maneiras, entendeu? Num líder do trabalho, num líder religioso, num líder político, num líder dentro de casa. E aí você percebe que a asa está ficando cada vez mais curta sim. da criança. E depois Então, nós, essa é a minha visão de castigo. Eu sim, creio que o castigo, ele deve ser uma quebra de padrão, entendeu? ok, sim. Assim como qualquer outro estímulo em overdose, assim, né? Você está tendo um excesso, você tem que quebrar aquilo, para E você nós, entender que tem um limite. Pode falar, eu não desculpa. sei se também acontece, mas pelo menos aqui na Europa eu lembro perfeitamente de andar na escola e fazerem isso, aquelas bolinhas verdes e vermelhas do comportamento, isso é horrível. Sim, Eu sei que isto é muito polémico, mas isso é horrível. eu tinha um professor que falava assim, ele fala assim, fulano, qual data aconteceu tal coisa? Aí o cara falava, tal data, bolinha pra você, errou. Entendeu? Mas esse professor, no caso, ele era muito divertido, então ele brincava, do Sim, tipo, que time você torce? Você fala assim, Corinthians, bolinha pra você, eu sou palmeirense, sabe? Coisas assim. Mas existe muito isso, do mérito. Isso é mérito, né? Uma forma de você administrar o mérito. e E aí estamos você aqui. atrapalha a aprendizagem, no caso, né? Sim. E eu acho que Isso não é só isso. pensando no nosso tipo de trabalho, né, Patrícia? No que Sim, você e eu acreditamos. sim, 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 sim. É. E depois nós estamos a criar também, porque isto acaba por ser um contrassenso, porque nós queremos adultos no futuro que saibam tomar decisões, que sejam independentes, que façam as coisas sozinhos e que saibam dizer não às pessoas, e estamos a condicionar as crianças na sua infância a obedecer porque sim, porque nós somos adultos e mandamos. Pois é. Agora, eu vi que tem uma pergunta da Inês que Da fala sobre Inês. sujar as mãos. Então, Sim, Inês, infelizmente, cada criança vai ter uma particularidade.
né? Tem crianças que têm aflição com a tinta porque a tinta é melecada, é pastosa. Tem crianças que vão ter problemas com material granulado. Tem crianças que vão ter Sim, aflição com madeira. Então, sabe? Então, o ideal é que você suprima a fonte do estímulo, que seria o tato. Então, se você puder colocar uma luvinha sim, de plástico, faça isso. Entende? Existem formas que você pode fazer do tipo, você pega um saquinho, você corta só a ponta sim, do dedo e põe no dedo e você molha a tinta e espalha, ou você usa algodão para fazer aquilo, por exemplo, sabe? E tem crianças que não vão gostar do algodão, então, sabe? sim, Infelizmente, a gente não tem como criar uma técnica que vá suprir todas as necessidades, sim, mas a gente pode improvisar. Então, a ideia é que se você trabalha com crianças e você é educador, você olhe para a criança e você perceba a criança, né? sim, Qual que é a necessidade dela ali naquele momento? Ela não pode com massinha, então você pode usar um plástico por cima da massinha, um plástico filme, por exemplo, ou por dentro de um saquinho para ela moldar, né? sim, Ela não gosta de farinha, sei lá. A questão é essa. E aí vai do seu recurso na hora. O ideal é que você, se a criança tem problema com o toque, que você altere o toque, a sim, percepção do toque. Porque é óbvio que você não vai poder tirar a atividade, porque outras crianças não têm. E geralmente quem tem problemas é a minoria, né? É sim, uma criança no meio de uma sala. Então ela vai ser a diferentona, infelizmente. sim. E eu não sei Eu se vi que tu tem tens, a. Inês. Eu não sei se tu tens, mas eu com a Maiara, na altura que ela não gostava de sujar as mãos, eu usava cotonetes na tinta. Ela pegava no Sim, cotonete e pintava sem ter que estar a sujar as mãos. E isso resultou bem. Ela hoje em dia já trabalha bem com as tintas nas mãos. Portanto, eu acho que é mesmo respeitar a criança e o seu tempo. sim. E um saco plástico funciona muito bem às vezes, sabe? De você, como você tem que fazer uma Sim, pintura, você põe o saquinho plástico na mão, e a criança usa o saquinho e faz, né? Isso, claro, pensando num tipo de hipersensibilidade, né? sim, Aqui tem a Tânia falando os efeitos que pode causar em hipersensibilidade em outras crianças. Ela pergunta, eu creio que seja, tipo, como a criança é hipersensível e as outras crianças que trazem os estímulos, né? Aí, o que vai acontecer é que você vai ter que lidar com a sua criança para que ela lide melhor com aquilo. Então, aí vai a questão de você dar ferramentas para ela sair de suas crises. sim, Porque a gente vive no mundo com outras pessoas e nem todas as pessoas vão ser atenciosas o bastante para saber que você não gosta de determinada coisa. Né? sim, Tem crianças que não gostam de ser tocadas, tem crianças que não gostam de correr, tem crianças que não gostam de suar, de transpirar. Né? E tudo sim, isso, dentro de um ambiente com outras crianças, gera a diferença, e a diferença geralmente é mal interpretada, mal vista. As crianças são assim, entendeu? E sim, não são só assim por causa delas, não é só isso que eu digo, entendeu? Mas a gente vive numa sociedade que costuma rejeitar a diferença, infelizmente. Então, o que eu digo é, se você sabe que o seu filho não gosta de certas brincadeiras, talvez seja interessante você fazer essas brincadeiras de outra forma com ele, para ele sim, criar ferramentas. Porque assim, o nosso cérebro funciona por modelos, por roteiros, sim, sequências. Então, se você em casa brinca, é por isso que a gente treina, entende? As coisas. Eu treino escrita porque eu quero desenvolver a escrita. Eu treino futebol porque eu quero aprender a jogar futebol. Eu treino N coisas, vai. A gente pode ficar falando de exemplos mil. Mas, por exemplo, você sabe que seu filho não gosta de determinada atitude de uma criança, talvez seja uma forma de você observar e tentar entender o que está acontecendo ali. Por que aquele sim, estímulo está prejudicando. Eu sei que é trabalhoso, tá? E vai muito de você conseguir entender, porque nem sempre a gente consegue entender isso. Né? A gente não tem esse mapa na nossa cabeça. É para isso que nós estamos aqui para ajudar com essas lives, com conteúdo, enfim. sem Né? dúvida. Eu espero ter respondido a pergunta, tá bom, Sim, eu Tânia? estou a tentar puxar também. A Tânia disse: Eu acho que uma Tô com o criança dedo passa suado. tanto tempo fechada dentro de quatro paredes e não explora o meio nem as relações com os outros, que são tão importantes. A minha filha Sim. está 5 a 10 minutos e depois distrai. Mas, Tânia, a tua menina é muito pequenina ainda. É normal, mesmo os 10 minutos para ela, estamos a falar de uma menina de 3 anos, os 10 minutos para ela já é. É Já é lucro. bom. Exato. É, infelizmente,
a situação atual do mundo não facilita, né? Sim. Não facilita. Então a gente vai ter que ser criativo nesse momento. A Então a gente Inês, vai ter que entender. a Inês disse, eu acho que tem muito a ver com o facto de haver muitas teorias todos os dias e hum? E como é sempre o mesmo, a criança desconecta. Não há muita coisa fora da rotina que a cative, sim. A rotina, dependendo da criança, ela é negativa, né? Sim. Assim, eu sou fã da rotina. E eu criei a minha filha com rotinas. Então, mas isso é porque eu sou assim. Sim. Funciona pra mim assim. Entende? E tem crianças que não lidam bem com isso. Elas têm a cabeça encara de uma forma diferente. E isso depende da rotina. Sim. Não a rotina em si, o fato de ter rotina, porque são hábitos. Você vai criando os hábitos. O negócio das teorias é que, assim, a gente tem muitas linhas de trabalho, muitas linhas pedagógicas, muitas filosofias diferentes, e cada pessoa se identifica com o que te Sim. traz mais tranquilidade para trabalhar. E nem sempre as escolas aceitam isso. Eu parei de dar aula porque eu não gostava da metodologia. E, infelizmente, para você dar aula em determinados lugares, você tinha que se adaptar àquilo. E você não poderia fugir daquele método. Eu não poderia recomendar nada que não tivesse na lista. E como é que você Isso é ensina tão desse jeito? mau. É, é. As crianças é que têm que entrar no molde. Mas é Mas isso mesmo. pronto. Mas o mundo é assim, né? A gente está falando de um negócio muito mais profundo, né? A Inês Nossa, minha disse: mãe entrou. Olá. Oi. A Inês disse: sou contra isso, quebra logo o laço entre o educador e a criança. Acho que ela está a falar do Uhum. castigo. Sim. Sim, sim. Mas sobre laços de professor e criança, a gente estava tendo uma conversa ontem, né, Patrícia, sobre Sim. imagem, né? E isso tem muito a ver com a cultura. Porque tem culturas que não querem que o professor crie laço com os alunos. Não querem que você tenha um vínculo amigável. E que o professor é uma figura de autoridade e está lá para impor o conhecimento. E você tem, por obrigação de aluno, aprender. Sim. Entende? Então, a gente já tem isso. Por isso que o castigo entra. Porque o professor não liga. Ele não está Sim. preocupado. Faz parte Mas, do hall de atividades dele. Ele está lá para ensinar. E aí é a legislação, é a lei da sala de aula, entendeu? Você faz o que eu mando, ou você vai para a sala do diretor. Ou vai tomar um castigo, enfim, é isso. mas ao mesmo tempo, e isto fora de tudo aquilo que eu estudei também, e que as crianças aprendem melhor através das emoções e tudo mais, mas eu lembro-me perfeitamente que na escola os professores que eu mais gostava e as disciplinas em que eu tinha boas notas eram professores que trabalhavam emoções. Ou seja, todos Sim, aqueles que eram super frios e que ninguém os aturava porque tínhamos de estar ali parecia um quartel, ninguém aprendia nada e toda a gente tinha mais notas. pois é. Porque, mas a aprendizagem, ela não é algo que é frio. A Sim, aprendizagem, ela tem um valor emocional. E o valor emocional, ele tem várias perspectivas ali. Porque você não tem só a sua relação com a escola. Você tem a relação com a sala, com a sua imagem perante a sala, com a sua imagem perante o professor. Você tem com relação ao que se espera de você. Você tem com sim, relação àquilo que te traz prazer de aprender. Que tem facilidade, porque nem sempre aquilo que você gosta, você tem facilidade. sim. Não é verdade? E isso varia muito por pessoa. Cada pessoa, né, é diferente. Mas a ideia de que emoção faz parte do processo de aprendizagem ainda está muito longe de ser absorvida pelo sistema de ensino. E Infelizmente. é terrível, porque neurociência explica isso. Sim. Então, se a ciência diz, está certo. Exato. Brincadeira. Mas isso eu estou falando porque muita gente fala isso, né? Então, se a ciência não explica, não existe, Não entendeu? existe nada. Mas é interessante a gente entender, porque quando a gente conversou, eu tinha feito uma lista de assuntos para a gente poder falar, né? E entre as coisas que eu tinha pensado de falar é sobre isso. Sobre como que a gente trabalha a nossa atenção numa sala de aula com esse Sim, excesso de estímulos e tendo hipersensibilidade. sim. Porque a nossa atenção, a nossa concentração, elas dependem do nosso fator emocional também. Então, se você não tem acolhimento na sala, já fica mais difícil É de verdade. conectar.
A Inês disse, as que apanhei é porque os pais é que não queriam que eles se sujassem. Mas obrigada pelas dicas. Olha, nesse sentido eu acho que tu devias falar com os pais e tentar perceber os motivos deles. E acho que depois a partir daí também E consegues ter mais ferramentas. pelo que eu entendi, o problema dos pais é a sujeira. A roupa lava-se na máquina. Talvez seja uma opção trazer uma roupa velha Por exemplo. para a criança colocar na hora de fazer uma atividade como essa. A minha Sim. filha usa uma camisa minha. Ok. Ah, a Tânia diz, achei piada, Inês, porque na primeira reunião da escola da minha filha houve mães a dizer que não queriam que lavassem a cara e as mãos e que não os queriam ir buscar os filhos à escola todos sujos. São crianças. Pois é, pois Acho que é. não há outra resposta. É bem isso, e faz parte. Faz parte, porque pensa assim, ó, vamos pensar sobre o cérebro. Esquece escola, esquece tudo isso. Sim, A gente entende como o mundo funciona experimentando o mundo. sim, Então a gente vai criando nossos arquivos mentais para a vida inteira na infância. Então, até os 7 anos, a gente tem um tempo de multiplicação de neurônios, assim, fantástico. A gente vai multiplicando, multiplicando, parece que a gente vai enchendo, assim, parece que vai vazar. Tanto neurônio que vai nascendo. E é isso, a gente está lá experimentando, a gente sabe se a tinta é fria ou quente, se ela é pastosa, se ela gruda. Tudo isso é registro, é informação, gente. Informação não é só palavra, não é só sim, número. Informação é tudo. sem Entende? É a dúvida. posição nossa, o nosso equilíbrio físico depende de eu saber a distância da cadeira, de eu saber a distância do garfo na minha boca, entendeu? E tudo é E, experiência, entendeu? sim, Porque eu sou mais alto que você. Você senta de um jeito, eu sento de outro, entende? É tão sim, particular e tudo. É importante que os pais, todo mundo que eventualmente assistir esse vídeo, entenda que tudo é estímulo e tudo é sim. informação. E mesmo as Simples crianças assim. que são hipersensíveis ao toque, como a Inês há bocado também estava a referir, elas podem ir treinando isso. Ou seja, não é porque ela tem hipersensibilidade que tem que ficar completamente fora do estímulo, porque isso pode aumentar a hipersensibilidade. Obviamente que não é Exato. forçar, mas é tentar aos pouquinhos, de maneira que ela consiga ir lidando com isso. Por exemplo, o exemplo da Maiara, ela ao início, sujar as mãos era uma coisa completamente impensável. Ela não sujava, simplesmente. E nós começámos aos pouquinhos e tínhamos o material à disposição dela e ela agora é das crianças que se deita na lama e que anda toda suja e que brinca nas fossas. Isso vai mudando. Sim, é porque ela também quebrou aquela ideia que ela Sim, tinha. Talvez ela tinha um conceito e a experiência trouxe outro, né? E sim, assim, é aquilo que eu estava falando lá no começo. A gente tem que entender o limite da nossa criança. Porque sim, nem toda escola vai fazer isso. Tomara que a gente dê a sorte de ter profissionais que observem a nossa criança com o olhar que nós estamos tendo agora, de sem dúvida. individualidade e de possibilidades. Mas, se a gente cair na escola que vai ter o comum e o nosso filho, por algum motivo, saia do comum, a gente vai ter que nós mesmos, fazendo esse trabalho, observar e tratar isso, cuidar disso. E muitas vezes a gente não está falando de. Por mais que nossos filhos possam ter algum transtorno, Sim, entende? Pode ser que tenha, mas vai começar na nossa casa. A sim, gente vai ter que ter a paciência e a, a emoção, a vontade de fazer isso, porque é o nosso filho. sem Né? A gente quer dúvida. que ele aprenda, que se desenvolva, que ele cresça. A Inês disse, concordo, Tânia. Não percebo como é que os pais e alguns educadores não percebem que as crianças precisam de se sujar para fazer as suas descobertas. A questão é que, sabes que, e agora sendo um bocadinho mais fria, choca-me como é que os profissionais da educação não saibam isso. Porque é para isso que também tiram o curso. É suposto, quer dizer, acho eu, é suposto que É, isso seja uma informação. eu já te falei isso antes, mas eu sou formado em letras, né, inicialmente. Sim, E eu fiz pós-graduação em língua portuguesa para dar aula em faculdade. Então, sim. eu só fui ter contato com neurociência depois que eu terminei a minha primeira pós, que eu tive que ter um pouco de contato com neurociência por causa da linguagem, enfim, né, não vou entrar no Uhum. mérito.
E eu fui, na pós que eu fiz de psicopedagogia, entender neurociência. Ou seja, foram anos de distância entre a minha formação acadêmica como professor. Pensa, eu fui ensinado, eu fui treinado, digamos assim, para dar aula. Não para crianças tão Sim, pequenas. Eu fui sim, dar aula para crianças maiores. Mas, mesmo assim, sem ter uma noção disso. E eu não tive uma aula de inteligência emocional, uma aula de uma pedagogia mais inclusiva. Não tive nada disso. Isso tudo veio agora. Então você percebe, eu me formei em 2007. Eu me sim. formei em 2020 em psicopedagogia. Eu tirei meu diploma em 2020. Então tem um lapso de 13 anos aí. Em 13 anos, muita coisa mudou em termos de ciência, de Sem compreensão. dúvida. E é bom isso. É bom isso, porque a gente está podendo ter essa conversa por causa disso, né? Sim, Porque a gente está desenvolvendo um lado mais humano, digamos, para sim. isso. E é engraçado porque, teoricamente, essa parte deveria ser humanizada. É verdade. Isso devia ser ensinado. É, é, O Peter diz, por vezes são os pais que provocam esses bloqueios. pode ser, Sim, pode ser. E isso vai depender da educação dos pais. sim, Vai depender da educação dos pais. Eu, por exemplo, tive muita leitura na minha infância. Muita. Então eu tenho uma facilidade muito grande para ler. Porque eu tive isso, eu tive esse tipo de estímulo. Percebe? sim, Mas eu sim, também sim, tive uma educação rígida. Então eu também tinha uma noção muito forte de orientação, de regras, entende? E eu sim, percebo que isso me ajudou de um lado, mas me prejudicou de outro. Mas isso é assim que é, porque essa é a história da nossa família. A gente não tem sim. controle sobre isso. A Inês diz, ouvimos sempre isso durante o curso de vários autores. O quê? Da individualidade da criança? Não vamos mais longe. Se nos perguntarem a nós adultos os professores que mais nos marcaram, nós vamos dizer aqueles que mais nos levaram a É fazer mais verdade, descobertas e mais interagiram connosco, sem dúvida é nenhuma. verdade, é São verdade. os que mais gostava. Eu lembro-me de ser pequenina e de ter uma professora horrível que ela batia, inclusive eu tinha muito medo dela. Muito medo. E o excesso de proteção, como a Inês fala, um pouco antes sobre os professores, ela fala de excesso de proteção. Passei esse comentário, Eu acho acho eu. que isso é uma tendência. Ele está logo acima dos professores que nos marcaram, interagiram conosco. Foi logo antes deste. Não. Ela está falando assim: os pais têm medo do desconhecido e acabam por querer proteger demais os filhos. Isso Ah, é ok, já vi. verdade. Eu Sim. não, eu, não- eu não acho que isso é de Sim. todo mal. Sim, Depende já muito de vi. como essa proteção é. Porque se Sim. você não quer que o seu filho experimente aquilo lá fora, e aquilo vai fazer parte, é preciso que ele experimente, você tem que fornecer. Sim. Existem situações em que a gente pode passar sem, óbvio. Mas existem coisas que a gente precisa pensar, Ah, sabe? ok. Que os filhos precisam experimentar. A Inês disse que estava a referir-me ao ouvirmos várias vezes no curso que as crianças precisam sujar-se. Pois é. E só sobre o excesso de proteção, é Uhum. uma tendência muito nossa de fazer isso, especialmente Sim, no tempo que nós estamos hoje, né? sem dúvida. E é um exercício muito difícil. Eu falo por experiência própria. Porque eu tenho uma Sim, filha só e eu tenho muito receio de que ela sofra e passe por experiências por ela ser sim, do jeito que ela é, por ela ser uma criança espontânea, uma criança super sensível, super empática, olha só, sim, entendeu? Então eu tenho muito medo de que ela sofra por causa disso, mas o meu sim. trabalho como pai é dar ferramentas para que ela possa lidar com isso. Dá 2 segundos. É o que eu Claro. disse. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer enquanto isso, pode fazer. Ok. Tem companhia. Tem, né? Faz Olha, espera parte. aí, espera. Deita, deita aqui. Deita aqui. Espera, espera, espera. Pronto. Ok. Pronto, já cá estou. É isso. A Inês está a dizer, claro Aham. que as crianças têm de ser protegidas no que diz respeito à segurança, mas isso não pode influenciar em demasiadas descobertas da própria criança. Sim, sim, Sabe? é verdade. Eu quando vivia em França,
Eu tive uma vizinha que viu a Maiara a entrar para uma poça d'água e ela quase que me matava com o olhar. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu demorei a absorver, né? Com o tempo e com a vida, você percebe que você está exagerando, né? E tem coisas que fazem parte mesmo. Não tem outro jeito. Você dá o ambiente seguro. Você observa, aí você vai do lado. Você sabe que se ela subir de lá e ela cair de lá, ela vai se machucar. Então você fica assim embaixo esperando com a mão lá pra ver se cai, mas deixa subir. Se não tem outro jeito. Óbvio que eu tô falando de coisas que não são tipo, ultra Sim, perigosas, não tô dizendo isso, mas são experiências. sim, E pensa assim, ó, se você tá criando o hábito da criança descobrir e experimentar, que são coisas que estão conectadas, na hora que você oferecer um alimento novo para a criança, ela não vai ter esse pensamento de experiência, de testar, experimentar. Você vai ter que quebrar essa barreira. E a gente sabe que sim. eventualmente a gente vai ter que forçar a entrada de algum alimento na nossa rotina. Porque acontece, é isso. A gente não pode viver de batata frita, né? Pois é. Isso dos alimentos, há um pediatra espanhol que eu adoro, que é o Carlos González, que ele diz que nenhuma criança morre à fome com comida na mesa. Não, com comida à frente. Eu adoro esse senhor e o que ele propõe é, mesmo quando a criança não aceita aquele alimento, nós deixarmos à disposição dela. Ou seja, não é porque ela não gosta que vamos tirar isso da alimentação da família, mas deixar ali na mesa, para que ela aos poucos, ao ver a família a comer, ela vá tirando também para ela para poder ter Isso o exemplo. é científico. É um espelhamento, né? Sim, Então é isso. Se eles aprendem a falar palavrões, por exemplo, porque nós falamos, ou se eles sim, aprendem a gostar de determinadas coisas porque nós gostamos, eles também podem sim, aprender a desgostar de alguma coisa porque nós desgostamos, né? sim. Então é muito disso. A gente também serve de exemplo para eles, né? Mas sabe que eu durante muitos anos eu dizia que não gostava de coco sem nunca ter experimentado, porque a minha mãe não gostava. E então eu dizia que não gostava. É a resposta mais fácil, né, também. Tipo, vou ter que É. experimentar, minha mãe já não gostava, por Exato, que que não eu vou vale a fazer pena. isso, né? Vou me Mas agora eu gosto. desgastar. É bom. Então, esse é o bônus, né? Agora, se você não gostasse, ia ser um trauma. Por que que eu me meti a fazer isso? É, A bom, Inês disse bem verdade isso da alimentação. Sim. é, e pior que não tem jeito, né? Chegou um ponto em que a gente tem que trazer coisas novas, porque tem a saúde, né? Não tem como fugir disso. E a saúde influencia, viu? Na Sim. sensibilidade, na atenção, influencia em tudo. A Tânia diz: a minha não quer os espinafres, mas não deixamos de comer. Ainda agora fiz lasanha de espinafres. Tenta com várias texturas, Tânia. Tenta em puré, inteiros, aos bocadinhos. Omelete. Sim. Em casa aqui, a nossa experiência com introdução de novos alimentos é na sopa. Uhum. Sim. A sopa com pedaços, tá? Não é batida. A Sim, sim, gente sim, deixa o sim, sim. pedaço lá. Nós com o É Kevin isso. fizemos BLW. Aqueles alimentos todos inteiros. Ele só comeu sopa aos, sei lá, 10 meses, 11 meses, por aí, já não sei. Antes disso ele só comia os sólidos. Pois Eu é. acho que já demos uma volta aos assuntos todos, acho eu. Tá bom. Tem alguma coisa que você queira perguntar, que eu possa responder? Eu acho que não, mas quem nos estiver a ver se quiser fazer perguntas. Sim, sim. É importante que a gente entenda que a nossa atenção, ela é como se fosse uma lanterna que ilumina as coisas ao nosso Sim, redor. Então, quanto mais a gente souber apontar essa lanterna, melhor, né? E aí, isso resume um pouco do que a gente está falando até agora. Porque vai depender do nosso humor, do nosso estado de espírito naquela hora, né? Como nós nos sentimos, como os estímulos ao nosso redor nos afetam. E às vezes, a gente observando como o nosso próprio filho se comporta, a gente pode ajudar ele a conduzir essa lanterna sim, melhor, sabe? Eu acho essa metáfora da lanterna bem útil. sim. Eu aprendi num livro sobre, né? É muito bom. Eu acho que acima de tudo a mensagem desta live é mesmo olhar para a individualidade da criança. É, porque nem a gente não pode contar sempre com a sala de aula para isso, sabe? Sim.
se nós dermos a sorte de termos um professor ou um orientador pedagógico na escola que possa fazer isso, que nos auxilie, melhor. Mas, Sim. infelizmente, isso não está presente em todo lugar. E às Então, vezes é nós temos que humanamente ter. impossível. Sim, sim. E por muitos fatores. Pode ser a pobreza da região, pode ser Sim, a parte social, a pessoa não liga para aquilo, eles não ligam para isso, não importa. O sim, importante é que você entrou, está na escola e pronto, né? Agora, quem vai lidar com o prejuízo disso somos nós, porque o sem nosso dúvida. filho precisa se desenvolver, né? Independente do mundo ao redor. Então, eu acho que a gente pode fazer isso e deve Sabe, fazer. o ano passado houve uma manifestação muito grande em França, manifestação no sentido de dos professores se revoltarem também, porque eles estavam, como passaram a lei obrigatória da instrução para os 3 anos, havia turmas com 30 crianças com 3 anos. E os professores diziam, é impossível, eu não consigo, porque têm que mudar fraldas, porque são crianças que às vezes ainda têm que fazer cesta, porque são muita coisa junta e eles não estavam a conseguir dar vazão a tudo. E nesses casos é impossível, humanamente impossível, dar vazão à individualidade de cada criança. Sim. A Inês pergunta sobre uma criança autista, Autista, como sobre promover promoção da atenção e do atenção. tato nas atividades. Olha, Depende. sim, mas assim no geral, Inês, eu aconselhava-te a conheceres o hiperfoco dessa criança, ou seja, aquele assunto que ela mais gosta, e depois se quiseres nós discutimos isso um bocadinho também por mensagem, aquilo que ela mais gosta, porquê? Esse assunto vai-te permitir que ela tenha a tua atenção e tu a partir desse assunto podes ensinar-lhe qualquer coisa. Imagina que a criança é uma criança que gosta de dinossauros, que é muito comum no autismo, gostar de dinossauros. Tu podes Uhum. ensinar as cores através dos dinossauros, podes ensinar a contar através dos dinossauros, podes Exatamente. A ensinar escrita. tudo através Uhum. disso. E Sim. a nível do tato, se ela não gosta do tato, não convém forçar. O André tem uma metáfora muito boa do copo, que eu acho que isso no autismo também é brilhante, que o copo dela vai enchendo. Então, quanto mais vezes tu fizeres isso, mais o copo dela enche. Quando o copo dela estiver completamente cheio, pode ser uma crise. E não vale a pena Exatamente. chegar a esse ponto. E a gente não sabe como ela chega na escola, como ela chega Sim, na sala. Se ela chegar com o copo dela pronto para vazar, a gente vai só acender o fósforo para é, explodir. Então, o ideal é que a gente, se esse é o gatilho dela, a gente sim, adapte, sim. entendeu? A Tânia está a dizer: a mim disseram que a minha filha não ia para a escola se não tirasse a fralda. Tânia, isso é um mito que muitas escolas passam e este ano isso é completamente mentira porque eles são obrigados a aceitar porque a instrução em França foi passada para os 3 anos. Ou seja, a partir dos 3 anos todas as crianças ou têm que estar escolarizadas na escola ou em Aqui no ensino Brasil também. doméstico. Portanto, isso é um mito. Que as escolas podem dizer isso para fazer mais pressão, mas não, eles são obrigados a aceitar. E no caso eu falo por a minha experiência aqui no Brasil com a minha filha. O desfraude dela foi acontecendo em casa aos poucos e na Uhum. escola aconteceu o final. Então lá eles tinham Ok. pessoas que ajudaram nesse trabalho. Eles Sim. tinham lá, além da professora, tinha outra pessoa que ficava no banheiro para ajudar. Escola pública, hein? Sim. A Tânia diz: pois, mas eu já tinha um artigo já preparado para lhe dar se não a aceitassem sem. Pois. Assim. Sobre a parte dos estímulos do autista, Sim. só para a gente melhorar um pouco o que a gente estava falando, trazer mais um Sim, sim, detalhe. sim. Nem todo autista tem uma leitura sobre o tato tão Sim. refinada quanto a nossa. Outros têm o contrário, eles são tão sensíveis àquilo que atrapalha. Sim. Então, a observação vai te trazer isso, tá bom? E muito, se você notar que ele não consegue fazer atividades por causa ele ou a criança, né? Por causa Sim. do tato, a ferramenta que você vai ter para não perder o jogo com todos os outros ao redor e acolher essa criança vai ser você dar uma ferramenta paralela. Então, se Sim. ele não usa a mão para pintar, ele usa um pincel para pintar, ele usa uma batata para pintar, ele vai usar, entende? Você vai trazer algum recurso, e de preferência um recurso que possa ser usado pelos outros, Sim. porque você não cria exclusão.
né? Sim, Então, o ideal é que você tem uma criança autista, e não importa em qual parte do espectro ela se encaixe, se ela sim, tem alguma dificuldade de aprender, ou se ela simplesmente tem um problema sensorial. Ela sim, aprende muito bem, mas ela, dependendo do estímulo, ela desconecta. Então, o jeito que você vai ter é trazer uma atividade inclusiva, sim. entende? É isso. E Essa é a dica. acima de tudo, olha para ela fora do nome, fora do nome autismo, vê as dificuldades dela e trabalha essas dificuldades. Independentemente Jamais, de. Sim, jamais seja condescendente. Não tenha dó, não tenha pena. Você não, aceite, você converse, e se você tiver que ser condescendente, que seja fora, seja sim, à parte. Porque quando você cria esse ambiente de segregação, ele fica, sim, ele fica. E pior do que ficar na pessoa que está sofrendo aquilo é ficar nos outros. Aí você vai criar um estigma. E isso é pior ainda, porque eles vão sair da sua sala pro futuro com isso. sim, Levando essa ideia da diferença, levando a ideia de, ah, coitado, ele é autista. Ou ele não sim. sabe, não pode fazer isso porque é autista. Não, gente. Pode O fazer negócio é tudo. você adaptar. Ele pode fazer tudo e muito mais. Muito mais. Entendeu? São superpoderes, cara. Você não tá entendendo. É verdade. É verdade. Não é verdade. E o negócio é, a gente tem como trazer outras ferramentas, entende? Então, se a gente percebe que o tato é um problema, se o som é um problema, a gente vai trabalhar o som de uma forma diferente. Não deixar de trabalhar. Existem Sim, formas, a gente tá. E se precisar de alguma coisa, conversa com a gente, nós estamos aqui. sim. A Inês disse que concorda. Eu não me enquadro como professor normal, viu? Eu, sou, A Inês, eu falo tanta coisa. a Inês também não é. É um barato. O Kevin veio para aqui e está a dormir no meu colo. É, ele só queria atenção. Ele queria aconchego. Mas você sabe o que é engraçado? Porque eu percebo pela minha filha que. A Clarinha, vai, eu tô falando minha filha Sim, com medo de falar o nome dela, mas a Clarinha, ela tem isso. Ela tem essa coisa, tipo, tem coisas que ela faz com a mãe e coisas que ela faz comigo. Então tem coisas que eu sei que ela vai vir falar, mas daqui a pouco ela vai pra mãe. Então eu compreendo perfeitamente o Kevin. ele pode estar muito bem com o pai, mas se quer, se cai, Na se hora que dá o, aleija, se quer dormir. na hora que dá o estalo, é isso mesmo. Na hora que dá o, tipo, o banho é com tal pessoa, o jantar é com tal, sabe? É isso. Quem A somos nós pra Inês, falar não, né? a Inês disse: graças a Deus ainda há mentes abertas. Ainda bem que a gente tá no século XXI, porque se nós fôssemos assim há 100 anos, a gente tava num manicômio. Estávamos na fogueira. Tava. Isso porque eu não sei se a Inês sabe tudo que a gente trabalha, todos os caminhos que a gente segue. Porque tem coisas que a gente estuda, que a gente aprende que vão um pouco além do que as mentes fechadas vão conseguir compreender. Exato. A Tânia diz Mas é o que enfim, vale mesmo, é mentes abertas. é. Mas é importante a gente estimular, se nossa mente não é aberta Sim, o suficiente, que a gente dê uma chance para as coisas diferentes. sim, Porque às vezes a gente está numa situação difícil e o recurso vem porque a gente tem a mente aberta. Tudo bem, aqui nós estamos indo além, a gente está se divertindo, está falando coisas importantes, mas trazendo um pouco de empatia, de humor para sim, isso, porque é um tema que pode ser desagradável em alguns momentos. E é sério isso, a gente está falando do desenvolvimento das crianças, né? sim. Como professores e como os pais. Mas o negócio é, se a gente não tiver um pouquinho de paciência para aprender e para entender, vai ficar muito mais difícil. Né? Então Sem a dúvida. gente vai plantando a sementinha da mente aberta, a gente vai dando uma risada, vai falando alguma coisa diferente para quebrar a tensão, mas a verdade é que se a gente não tiver essa iniciativa, não vai adiantar nada. E são assuntos que têm que ser falados porque quanto mais escondidos, pior. Sim, sim. Deixa eu só ver se eu tinha anotado alguma coisa aqui mais pro final. Eu fiz um Oh, monte de ela vai me pôr a notas. chorar hoje. Oh, vai não. Ah, eu Ah, vou chorar, parem. Oh, vai não.
Pronto. Ok. Pois Obrigada, é. Tânia. A sério. Pois é. Nós somos do time dos semeadores, né, Patrícia? A gente tá aqui para fazer as pessoas, estimular as pessoas a Oh, vai melhorarem, se a não saírem vale. do lugar. Ai, ai. Muito bom. Eu fiz uma série de notas com relação ao que eu tinha, alguns livros que eu li e tal. Só para caso viesse alguma pergunta mais técnica, né? Ok. Mas só, eu acho que assim, uma coisa importante que a gente pode aprender e desenvolver é Opa! Olha, vocês querem me pôr a chorar aqui. Obrigada, Inês. Olha, isso não vale. Eu não estou preparada. Pois é. E como é que você lida com o choro na sua sala? Se é de alegria, tudo bem, né? Oh, os Pois meus é. filhos já estão fartos de me ver chorar. Eu sou uma Maria Madalena, não adianta. É. Eu até com A os Ana filmes, Clara, quanto mais. pois é, exatamente isso. Quando eu sou muito também, eu sou chorão, assim, e tem, assim, a Ana Clara, ela vem e ela olha eu chorando e chora junto também. Ela fica, papai, não chora, chora. Ai, ai. A solução pro choro é sempre um copo d'água. Eu ainda fiquei pior na gravidez da Maiara, que eu na gravidez da Maiara até com uma música eu chorei, portanto. Pois é. Eu não tenho choro com música, mas eu tenho arrepios, assim. Tem músicas que você ouve, canções assim que dá aquela, tipo, ai. Então, eu ia falar só uma coisa, porque a gente falou Sim, durante, quando você falou sobre a Maiara e da mão no ombro, sim, é muito importante que os pais entendam essa parte dos estímulos e da quebra do padrão com os filhos. Porque isso é uma ferramenta muito importante, muito útil. Sabe, tem pessoas que às vezes segurando um objeto saem do seu estado de crise, sim. sabe? Então é importante a gente mapear isso, Uhum. observar, entender e perceber, por exemplo, uma toalha pode ajudar por causa da textura, o Sim, excesso de estímulo, ou a mão no ombro serve porque a gente está tocando, né? Tem o sim, peso e tal. A gente na parte da hipnose tem muito disso, de entender o que traz, né, para aprofundar, para ajudar, no seu, sabe? E sim, sim, é sim. muito interessante isso na vida em geral, não só por causa da técnica, isso é uma coisa à parte, mas com relação à percepção dos nossos filhos mesmo, das crianças como professor. A gente tem que, é bom a gente observar, porque é sempre para todo remédio, para todo veneno tem um antídoto, Sim. entendeu? É sempre isso, é um equilíbrio. Então a gente vai entendendo como funciona. Então, isso de segurar na mão ajuda. Ajuda. Uma coisa que eu ensino os estudantes mais velhos é fazer toque assim, ó, é sentir a mão. Se você está Sim, estudando, ou você está fazendo uma prova e você está ansioso, está vindo uma crise, ou você põe a mão no seu peito e você sente o seu coração, o que às vezes é mentira, porque você não sente o seu coração, porque nem sim, sempre você sente, mas você sente o pulsar do seu corpo, porque você está criando aquilo na sua cabeça. E sim. a partir do momento que você usa a sua atenção para criar alguma coisa, você já saiu de lá. É uma porta, é uma saída de emergência, digamos assim. Sim, 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 sim. Entendeu? E a mão, o toque da mão, se você foca na mão, você sente sua impressão digital, né? As suas ranhuras da mão. E isso ajuda você a sair da crise, né? E eu já tive pessoas que eu atendi que não gostavam de respirar. Você fala assim, respira fundo. Não, não vou ficar sem Sim, ar. sim, sim. E aí Também já você tive uma usa o cliente assim. toque. Você usa o toque, você usa a mão no coração para sentir, Sim, entendeu? E aí é o lance. Isso é um pouco de entretenimento, digamos assim. É a parte lúdica da história, porque a gente está criando chaves, né, caminhos para a sim, pessoa sair. E a criança, se ela já começa desde sempre tendo essa ideia de que é, você vai botar uma barreira naquele fluxo de estímulo, ela já se programa para aquilo. sim. O cérebro tem aonde buscar um recurso, então é muito importante isso, sabe? A mão no ombro pode ser uma mão na mão, pode ser uma mão na perna, pode ser uma mão na cabeça, entende? Sim, O sim, sim. negócio é você tocar, o toque, isso ajuda bastante.
E muitas vezes, e isto também é importante, porque muitas vezes as crianças só se conseguem acalmar se o estímulo for produzido por elas. Se o estímulo for produzido por outras pessoas, como elas não têm controle no estímulo e não têm a previsibilidade, ainda fica pior. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Sim. Por isso que o importante é você ensinar. Porque Sim, não, se você toca o ombro da sua filha e ela se acalma, nem todo professor vai fazer isso. sim, Tem professores que abominam o toque. Ou que a escola orienta a não tocar os alunos, o que é pior ainda. Pior ainda, em termos pedagógicos, assim, sim, humanizando isso. Porque, óbvio, você não pode, assim, hoje você tem um problema sério de o pessoal lidar com o toque, com a aproximação física. Porque existe uma maldade muito grande, né, na nossa sociedade hoje, sim, enfim. Então, o ideal é que a gente ensine os nossos filhos a ter isso, porque isso gera autorregulação. sim. Eu não sei se aconteceu aí no Brasil, mas pelo menos aqui houve um tempo que a moda era os spinners. Ah, sim, teve Aqueles sim. coisas. E isso ajuda imenso, mas lá está. Pelo menos em Portugal, quando eu estava na escola, isso foi proibido. Nós não podíamos levar para a escola. Teve uma fase, eu já tava, não estava mais na escola, mas foi uma febre, né? Na época que Foi. eu ia para a escola, tinha outras coisas que a gente podia fazer, né? De brinquedos, assim, coisas. Mas Sim. eles estão trazendo cada vez menos a abertura para isso, né? Para você levar coisas. Aí o pessoal leva Infelizmente. ilegalmente para a escola. Mas uma coisa que eu acho interessante é você usar as coisas do cotidiano. Eu já tive clientes que eu ensinei a ter um objeto Uhum. para ser uma fuga. Então, por exemplo, sempre Sim. ter um bonequinho aqui na mesa que a pessoa vai pegar, vai tatear ele. Só de olhar para ele, ela Sim. já saiu tipo, já iniciou a saída da crise, né? Eu Sim. ensino, deixa eu pegar uma caneta aqui, eu ensino a caneta, né? Eu já te falei da caneta. Eu tenho até áudio que eu faço com caneta, que eu falo assim, pega uma caneta, tateia, Sim. descreve ela para mim, como você está sentindo, sem usar os olhos, usando o Sim. tato. E isso para um autista é muito legal, porque você está usando um estímulo, um sentido que é super sensível, capaz de gerar uma baita crise para sair de uma crise. Sim. Então você está E numa coisa canalizando concreta. exatamente, é esse o ponto. Exatamente, porque muitas vezes você fala, 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 e o falar é mais um estímulo, Que não né? ajuda em Então você nada. tá. Não, exatamente isso. É igual quando você vê uma criança fazendo uma coisa errada e você vem dar um sermão. Sim. Segundos depois, a atenção dela já saiu, ela já voltou pro modo difuso dela, ela já tá pensando em brincar, e aí você tá lá falando, falando, falando numa palestra. O É negócio verdade. da crise é você interromper o padrão naquele momento e depois você explicar por que aquilo está acontecendo. Sim. Né? Sem dúvida. Aí você disserta, aí você dá sua palestra, entendeu? Não, faça isso, porque isso o mundo, porque as pessoas, o dinheiro. Traz um filósofo junto para falar. Professor Antônio Carreiro tá aí. Olá, professor. Eu tive aulas de hipnose com ele, fiz o curso dele. O Ah, primeiro livro de olá. hipnose que eu comprei, o primeiro livro de hipnose que eu comprei 20 anos atrás, vai. 20 anos não, vai. Mas pelo menos 10 anos atrás foi dele. Uau. Muito bom. Obrigado pela Sim, presença. obrigada. Pois é. Enfim, assim, eu acho que uma das mensagens que a gente pode deixar depois aqui, né, para quem está Uhum. terminando de ver, é a quebra do padrão, é essa coisa da gente entender e usar. É como se fosse um extintor de Sim, incêndio. A gente está lá e vai e faz, e é muito importante entender. Isso sim, funciona para qualquer tipo de criança, para criança típica ou atípica. sem dúvida. E pronto, acho que já demos a volta a tudo. Já. Eu ainda fui além, eu fui falar mais coisas. Ninguém me perguntou, mas eu falei. Quis nem Não, saber. mas são importantes. E é isso. É, eu acho que A gente, respondemos a tudo. a gente está à disposição, né, nos nossos Sim, perfis. Quem quiser basta me enviar mandar a mensagem. mensagem, pode mandar. Que eu puder ajudar, eu ajudo. Sim, eu também.
É isso. Pronto, é isso. Portanto, se não há mais perguntas, se calhar vamos desligar. É isso. E o vídeo vai ficar salvo? Você vai deixar ele Sim, salvo no sim, eu vou, Instagram? vou deixar sim. Tá bom. Legal. Portanto, depois podem ver. Perfeito. Então, pronto, obrigada por ter aceito o convite. Imagina, foi um prazer. E pronto, obrigada. Me diverti. Até mais. Tchau. Tchau.